Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones, bem como das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 3 de janeiro. Ibovespa, dentro daquela expectativa de se segurar ali na região de 66 a 68 mil pontos, bateu nesse patamar. Houve um fechamento aí em alta de 0,11%, fechando em 66.764, um padrão de reversão dos candles chamado martelo, em cima do suporte, o que traz a expectativa de ter um repique de alta nessa sexta-feira, aliviar um pouco os indicadores, mas a minha expectativa continua sendo a mesma, até mesmo de montar aqui uma figura de reversão, respeitando aqui essa linha de tendência de baixa secundária, ficar aqui nessa região, não ultrapassar muito a região de 68 mil pontos e ficar aqui fazendo uma pequena congestão em 68 a 66 mil pontos. Essa é a minha expectativa em termos de curtíssimo prazo para o Ibovespa, mas no curto prazo ainda o cenário como um todo do Ibovespa aponta para a busca dos 63.803 pontos, enfim, desse fundo aqui formado em agosto de 2010. Olhando agora para Dow Jones terminou o dia também em alta de 0,17%, mais uma vez testa o suporte, região dos 12 mil pontos, e gera a perspectiva ainda de chegar aos 12.200 a 12.300 pontos, essa é a região que vai ter uma próxima resistência mais forte para o Dow Jones. Lado do Ibovespa houve uma divergência de baixa, teve uma leve queda enquanto o Ibovespa teve uma leve alta. Então ainda está divergente. Observe que a primeira queda da LAD aqui do movimento anterior superou o fundo anterior e o Ibovespa ainda não. Então no curtíssimo a curto prazo a LAD continua indicando queda para o Ibovespa. Olhando para o clímax, tivemos a coerência aqui com a alta do Ibovespa, tivemos uma alta no clímax com a leve alta do Ibovespa. Então vamos ver se realmente confirma esse martelo no próximo pregão, fecha aí acima, até mesmo acima de 66.947 seria um bom fechamento para ver o Ibovespa na próxima semana até bater nessa linha aqui entre 67.500 a 68 mil pontos. As ações, vou colocar aqui na Petrobras, mas antes apenas para informar que o mês de fevereiro começou negativo em relação ao fluxo do capital estrangeiro, uma saída de 140 milhões de reais, uma divergência de baixa em relação à alta que o Ibovespa teve neste pregão aqui do dia 1º. Pegar aqui Ibov novamente, esse pregão aqui, os estrangeiros estavam vendendo mais do que comprando, sinal negativo que foi confirmado aqui neste dia. Vamos ver o comportamento, continuar acompanhando para ver o comportamento dos estrangeiros, que por enquanto é só de retirada, o que favorece ainda mais a busca dos 63 mil pontos. Olhando para 64 a 63 mil pontos. Olhando para a Petrobras fechou o dia em alta. Ela vai com bastante força nesse momento, depois que se segurou mais do que um dia acima dos 27,59. A ação vai tendo um bom desempenho, alta de 0,83%, testou a resistência que eu tinha comentado em 28,12 e mantém uma perspectiva favorável para testar 28,26. Qual seria a resistência após 28,26? 28,72 a 28,92, próxima zona de resistência. Um fechamento de um pregão acima de 28,26 trará uma chance maior de chegar nessa região de topo que eu comentei agora. Olhando para Vale 5 ainda indefinida no curtíssimo prazo. A ação testou um suporte, é uma indefinição que ainda aponta mais para os R$50, mas está ali se segurando acima de 50,82. Portanto, agora tem dois pontos de desafio: 52,10 e 50,82. Fechamento abaixo de 50,82, perspectiva de vir aqui no 50,49,78, que é um gap de alta. Fechamento acima de 52,10, retoma aí a perspectiva de alta da tendência maior dela, que é de alta, em busca do topo histórico, que está em torno de 53, arredondando para 53,90 a 54,38. Então, enquanto estiver nessa região, mais seria day trade aqui dentro dessa região. Para ter uma operação mais tranquila, acredito pelo menos em compra, ao fechar acima de 52,10 ou numa operação mais arrojada, mais agressiva, aqui numa compra por volta dos R$50 após um candle de reversão no gráfico diário ou mesmo um fundo no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.